2026. Meu nome é Fabiana e eu quero falar sobre o assunto sobre a live que eu compartilhei anteriormente, da Mônica De Bolle, a respeito do tarifaço que foi colocado sobre o Brasil. Oi, gente, é o tarifaço que os Estados Unidos está colocando sobre o Brasil. É que meu telefone está clonado e parece ter alguém brincando com o meu telefone, desconectar, entendeu? Eu não sei quem é, tá? Não sei mesmo, não posso nem imaginar quem seja, tá? Mas é esse o problema que está acontecendo aqui. Eu trouxe, então, eu falava na live anterior, aqui mesmo, no Substack, sobre algumas alternativas que eu encontrei para que essa taxa, para que uma medida rápida pudesse ser tomada em relação a isso, né? Embora eu concorde com os especialistas de que deveria haver uma retaliação à altura, obviamente, né? Essa tarifa já passou do limite do aceitável, porque é uma tarifação unilateral que só beneficia os Estados Unidos, ultraprotecionista, enfim, não estamos numa mesa de negociação, né? Estamos num leilão onde o produto é a mercadoria a nossa própria mercadoria, né? Quer dizer, ele decide qual será o preço dos nossos próprios produtos, tá? Então, a única coisa que me veio imediatamente à cabeça seria a redução da taxa Selic. Por quê? A taxa Selic, quando ela está muito alta, obviamente que ela fortalece o real. Por um lado, por quê? Porque ela favorece o acúmulo, entre aspas, né, de capital estrangeiro, porque investidores estrangeiros, obviamente, é que vão se sentir atraídos pela alta dos juros, né, e sendo assim, os investimentos aumentam e a nossa receita também aumenta, tá? Só que esse dinheiro, geralmente, ele fica parado no banco, não é um dinheiro que corre junto com a moeda propriamente dita, que vai ser utilizado em implantações de políticas públicas, não é. Tá? Então, é um investimento que é um montante que cresce como montante orçamentário, fortalece o real, obviamente, mas, na prática, ele não tem muita propriedade de moeda, tá? Ele não funciona com a propriedade de moeda característica de um investimento, talvez, estrangeiro, por exemplo, no setor industrial, né? Uma arrecadação, uma verba já direcionada a isso, né? Então, tem esses detalhes. Então, a taxa Selic, ela favorece o real por esse lado, mas, por outro, ela incide também diretamente sobre as commodities, que são a soja, o milho, o café, entre outros, tá? E, sendo assim, esses produtos acabam sendo vendidos mais caros, porque a taxa básica está alta, né? Então, obviamente, que esses produtos acabam sendo vendidos mais caros. Então, e fora isso, que muitos dos produtores, eles têm como hábito fazer empréstimo com bancos, seja para produção, seja para a criação de novos espaços de produção, para compra de fazendas, entre outros, né? Silos, produtos. Então, esses produtores, eles estão em constante contato com bancos e esse fluxo orçamentário, ele acaba tendo um custo muito alto devido à taxa Selic estar num fator de 15%, que, vamos combinar, é uma é uma é um valor extremamente alto, até mesmo para a população brasileira, onde 70% das famílias vivem, no máximo, com até 2 salários mínimos, tá? Então, realmente, são juros que estão para além da realidade econômica da média do trabalhador brasileiro, tá? Então, com certeza, o lobby do mercado financeiro internacional, ele está pressionando
de alguma forma, que o nosso Banco Central aqui mantenha esse nível, de juros, extremamente altos, em relação à nossa própria economia, tá. Então, sendo assim, nós podemos dizer que uma diminuição nessa taxa básica de juros, na taxa Selic, com certeza ela incidiria, favoravelmente às nossas commodities, tá. Obviamente, é que isso iria enfraquecer o real, favorecer o dólar, mas por um momento ela ia ao mesmo tempo desafogar a economia, também aumentar o valor, do real em relação à nossa própria população, aumentar por quê? Porque reduzindo a taxa Selic, nós aumentamos o valor da nossa própria moeda e o poder de compra da população, que vai aumentar, também, a um nível de quase 15%, tá. Não diretamente, mas indiretamente. Durante um ano todo, onde os juros são acumulados, a população, com certeza, vai sentir essa diferença, com o passar do tempo. E sendo assim, nós, além de favorecermos os produtos de exportação, que sairão mais baratos, né, e não sofrerão tanto a incidência colocada pela tarifação estadunidense, norte-americana, e ainda assim nós conseguiríamos nós, os produtos excedentes, que sobrarem, né, os produtos excedentes, que não conseguirão ser absorvidos devido ao preço altíssimo que irá custar no exterior, nós conseguiríamos absorver no nosso mercado interno, né, através da valorização, do nosso próprio salário, né, do aumento do nosso poder de compra com a redução da taxa Selic. Eu não sei se essa taxa ela pode ser diminuída, reduzida da noite para o dia, mas como é num caso emergencial, eu acredito que o Banco Central poderia articular uma forma de viabilizar a esses produtores, a esses empresários, né, que os juros, fazer tipo um acordo, né, uma redução dessa mesma taxa, não sei de que forma isso se daria, não sei se isso pode ser feito dessa forma, né, para além da incidência da tarifação sobre exportação, tá? Eu acredito que os 2 juntos, eles dariam uma boa de uma reduzida. Obviamente que isso não resolve o problema, porque 15%, né, em relação à taxa que chegou da tarifação, que está chegando em 37,5% agora, não chega nem quase que a metade, mas com certeza, desafogaria bastante a situação, tá? E não obstante, acredito também que ninguém vai reduzir a taxa Selic de 15% a zero da noite para o dia. Obviamente que não, tá? Mas, caso haja uma necessidade emergencial, é que esses produtos sejam isentos dessas taxas e até mesmo dos impostos, que aqui sobre aqui colocados, né? Nós fizemos a reforma tributária do ano de 2025 para o ano de 2026, onde a tributação na cadeia de produção ela caiu drasticamente, né, e os juros não ficaram mais acumulados durante o processo de produção. Então, assim como nós fizemos esse tipo de reforma tributária, nós poderíamos criar, uma reforma de emergência, tributária sobre esses produtos, e sendo assim, reduzir ao máximo o custo para a exportação, eh, sem que isso incida sobre a população, né. Daí seria a importância de fazer tudo concomitantemente com uma redução da taxa básica de juros, tá. É isso que eu penso, é isso que eu queria deixar aqui exposto. Eu tinha explicado melhor, isso na outra live, mas deixa eu ver aqui que eu fiz um resumo, deixa eu ver se faltou algum detalhe que eu queira acrescentar aqui, tá, só um minutinho, por favor. Pessoa cega, Leandro. Acho que está tudo certo, espera aí.
É, tá, não, foi isso, tá tudo certo. Por quê? O que que adianta, né? O mercado externo, geralmente, ele favorece muito, é muito favorável aos produtores por conta do valor do dólar, né, da supervalorização do dólar. Então isso é bom deixar claro aqui também, tá? Quando o dólar está bem muito alto, né, os produtores gostam de exportar mais, obviamente, porque o lucro é muito maior, né, natural. Tanto é que nós temos medidas que protecionistas, né, para balancear e não cairmos num problema, de ficarmos com déficit, né, com inflação de demanda, né, que nós não temos, né, mas no caso, dos produtos, serem todos voltados para o mercado externo, devido à alta do dólar, nós acabamos sem os mesmos produtos para nos autoabastecer, né, como foi o caso da carne, da indústria da carne na Argentina, e foi assim que eles quebraram. Eles, por muito tempo, eles visaram a exportação por conta do dólar, né? Obviamente é mais atraente do que o peso, e ainda que adotando o dólar como segunda moeda, não foram muito felizes, como não estão sendo agora e nem serão no futuro, né? Nós já sabemos o que vai acontecer. Mas foi assim que a indústria da carne argentina começou a entrar em decadência. Sendo assim, o que está acontecendo agora é que, e não obstante, na época, eles colocaram impostos sobre exportação, tá? Eles colocaram os impostos sobre exportação para tentar conter as exportações e abastecer o mercado interno. De alguma forma, isso não deu certo, não funcionou, não foi suficiente, tá? Eu acredito que dentro desse meandro de negociações tenha havido algum tipo de sabotagem, porque, ao mesmo concomitantemente, muitos dos produtores rurais preferiram trocar o gado pela soja, tá? Que também estava mais atraente por já ter um mercado certeiro da China como alternativa ao da carne, e ser muito mais prático de ser mantido, enfim, uma série de consequências, tá? E outras promessas que, com certeza, o lobby internacional promoveu para que esse projeto, que foi um projeto implementado pela esquerda, não sei se foi no Nestor ou na Cristina Kirchner, né, da tarifa sobre exportação da carne, e então esse, com certeza, deve ter havido, né, uma grande parte do lobby internacional, de alguma forma, sabotou. eh, eu ia falar outra coisa, cara, acabei esquecendo agora. Eh, não era sobre isso, mas está tudo bem. Eu vou voltar e vou lembrar, tá? Eh, mas o fato é que, à época, isso aconteceu na Argentina. Já havia essa iniciativa da extrema-direita querendo penetrar no solo argentino, né? Nós sabemos dos métodos, de como foram feitos, só que não sabemos ainda de que forma foram executados, tá? Mas que aconteceu, aconteceu. Tanto é que tinha tudo para dar certo, né? A carne ela foi super protegida pelo governo, o governo criou diversas medidas de proteção, tá, da indústria da carne à época e não conseguiu conter a decadência, tá? Acredito que tenha sido agora, né, com todo esse panorama internacional, né, sendo escancaradamente posto como regra pelo Donald Trump, parece que as coisas estão ficando muito mais claras agora do que eram naquela época, tá? Por não sabermos de fato quem eram os agentes sabotadores, tá? Por ainda não ter, acho que foi uma grande parte, acredito que na época, como eles não tinham uma força como Donald Trump, representando todo esse poder e assumindo essa postura imperialista, né, e não tinham lacaios como o Milei, então ficava difícil fazer isso às claras. Então, acredito que, por esse motivo, eles tenham feito tudo de uma forma bastante desonesta e sabotadora, né? Então,
isso foi só a indústria da carne na Argentina, tá. Agora isso está acontecendo no Brasil, sobre todas as nossas commodities, né, praticamente, né, não só, isso como a indústria da aviação, a Embraer, que provavelmente entrou agora na lista, porque a lista, da semana passada, ela ela excluiu alguns bens, tá, alguns bens de exportação, e só que a lista que saiu hoje, como vocês podem ver no vídeo da Mônica de Bolle, não houve nenhum produto que tenha sido excluído, tá. Então, provavelmente que, e hoje a outra tarifação é de 12,5%, não sei, eu sei que chegou a um montante de produtos que vão chegar a pagar 37,5%, e provavelmente que daqui até as eleições esses valores vão aumentando, até que asfixie toda a nossa indústria, tá. Isso aconteceu com a indústria da carne na Argentina e agora atinge todo o nosso mercado produtor, tá, de exportação, sendo os Estados Unidos um grande comprador, um grande parceiro nosso, obviamente, né, que, sabendo que nós não teremos como, tomar medidas emergenciais em relação a isso, com certeza isso irá respingar nas eleições, tá, porque a pressão dos produtores e dos empresários em cima do presidente Lula, ela vai ser direta, né, eles vão querer uma resposta rápida, uma alternativa de uma solução rápida a isso, tá. A que eu encontrei foi essa, não sei de que forma isso poderia ser, estabelecido, nem colocado na prática, mas o fato é que, seria, um dos métodos de redução, né, além dos impostos sobre os produtos de exportação, tá. E detalhe, também poderia haver, um incentivo, né, para que esses produtos também sejam absorvidos pelo nosso mercado interno. Também não sei ainda como, mas através de, na concessão de alguns privilégios, né, enfim, tem como ser feito, né, mas o que eu acredito também é que o presidente Lula tem que tomar uma atitude imediatamente, né, com urgência, porque isso não é nada bom para ninguém, nenhum de nós, nenhum setor da população, nem das classes C, desde a classe A até a classe C, D e E, né? Ninguém vai ser beneficiado com essas tarifas, tá? E isso indica também, outras, eh, isso indica que, isso não é só o fator econômico e financeiro, tá. Esse método, dessa super tarifação, assim, nessa velocidade, tá, e com uma progressão, assim, eram alguns produtos, agora são todos, e bota mais isso, é uma pressão, que vem no formato de gaslighting também, né. É uma tentativa de manipulação da própria população, né, da percepção de que o governo, para passar a falsa percepção de que o governo não está sabendo lidar com com o mercado externo, né, e sendo assim, é que o presidente não tem capacidade para negociar, e favorecer os empresários, né. Ou seja, isso é um fator decisivo, que vai, com certeza, influenciar no resultado das eleições, tá. Isso nada tem a ver com o mercado, tem a ver com a arrecadação por ele de impostos, porque a economia nos Estados Unidos não está nada boa, né, ele está detonando a economia dos Estados Unidos, ele é um péssimo gestor, ele é um acumulador de renda, no máximo, né, de acúmulo de renda ele entende, mas como gestor ele é um fracassado, né, não é à toa que 60 milhões de estadunidenses agora estão passando fome, né, então, esse é o resultado dessas políticas, elitistas, oligárquicas, né, promovidas, imperialistas, promovidas não só no território externo, como no interno. Ele não está nem aí para a própria população, que dirá para nós aqui no Brasil, né. E outra coisa, é muito esquisito, que ele cite o trabalho, forçado, o trabalho escravo, né, para justificar isso. Logo no momento em que aqui no Brasil também se acende a luz sobre o caso do Jeffrey Epstein, né, onde que, obviamente, uma rede de exploração infantil, né, entre outras, né, de exploração sexual, entre outras explorações, né, exploração da carne humana, salta aos olhos do mundo, né, isso está sendo abafado apenas pela guerra no Irã, tá. Só que isso conseguiu abafar esse caso lá do outro lado do Atlântico, né, sendo que desse lado aqui,
como nós não temos essa incidência de mísseis sobre nós, nós estamos conseguindo avançar passos para além do que está apenas na internet. Tá? Então, sendo assim, isso também é uma forma de transferir esse fator sobre nós, mesmo porque ele sequestrou o presidente Nicolás Maduro, justificando que o mesmo era narcotraficante, sendo que aquele território todo ali do Caribe, do sul do Caribe, as Bahamas, a Miami, ao Canal do Panamá, atravessando o Canal do Panamá para o outro lado, porque chega ao Canadá, mas vamos deixar só nessa região, tá? Sabemos que ali o que impera é o tráfico humano, tá? E provavelmente sendo liderado pelo próprio Donald Trump, né? Obviamente que não diretamente, mas a partir do momento que ele afasta o FBI de todas as investigações sobre os narcotraficantes e terceiriza elas para a CIA, ele está automaticamente desfederalizando a polícia. Tá? E quando ele está desfederalizando a polícia, provavelmente porque ele tem alguma culpa no cartório. Né? Do contrário, ele não ia sucatear a polícia. Tá? Então, sendo assim, ele assumidamente, ao fazer isso, né, pelo menos em relação ao caso do Jeffrey Epstein, onde isso foi explicitamente feito, no caso aqui do, da, conf- da, no caso aqui do Brasil, né, quando ele caracteriza os narcotraficantes como narcoterroristas, então isso ficou bem claro, né, quando ele terceirizou as investigações para a CIA, né, terceirizou a FBI. Ele fez isso no caso do Jeffrey Epstein, mas não terceirizando, mas só abafando, né, sucateando o FBI ao não dar importância, ao pressionar para que não fossem os processos não fossem continuados. Então, sendo assim, tudo incide na mesma direção, né? Tudo caminha na mesma direção. Né? Sempre o ponto final é do tráfico humano. Tá? Então, é sobre isso, e aquela região com certeza está tomada, é por isso ela está. Tá? Ela não é um caso a ser diminuído, desprezado, sequer abafado. Eu fiz alguns vídeos sobre isso e acredito que para vocês entenderem melhor, o ideal seria assisti-los, tá? Falando sobre esse caso do Jeffrey Epstein e da possibilidade de existir esse conglomerado é, é, onde a ilha de Little St. James era apenas um protótipo, ok? Então eu vou encerrar essa live aqui, porque eu achei muito absurdo esse motivo ter vindo implícito nessa, eh, nessa, nessa supertarifação, né, do trabalho análogo à escravidão, né? Não sei qual foi a palavra que eles usaram. Outra coisa, isso não é apenas também uma falsa designação, não, tá? Isso também é uma sanção indireta à China, aos chineses, tá? Isso também pode ser visto como uma sanção indireta à China, que é para já começar a estabelecer tensões entre todos os países atingidos e o mercado econômico, o mercado chinês, né? Para que as pessoas tentem preterir os Estados Unidos do que os chineses, né? Através dessa manipulação das taxações, tá? Então é sobre isso, gente. Eu vou pensar melhor também, porque eu confesso que eu fico nervosa com esses assuntos, mas eu volto aqui tentando melhor esclarecer. Não sei se fui clara, mas se não fui, amanhã eu retorno falando sobre as mesmas coisas, porque eu já tenho batido nessa tecla da taxa Selic já tem mais de um ano, né? Pode ver os vídeos que eu deixei lá no YouTube, aqui também no Substack. Então, foram muitos trabalhos sobre esse fator, tá? Mas não adiantou, não há pressão popular e o Banco Central é autônomo, então o presidente Lula não pode fazer nada em relação a isso, mas nós poderíamos, né? Mas, no entanto, aguardamos aqui, tal qual vacas e bois indo para o abatedouro do Donald Trump. Beijo, gente, até.